por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Uma paciente que eu vou chamar de Maria, ela sabia da importância dos sonhos. Ela já tinha feito terapia diversas vezes e sempre interrompia depois de alguns meses. Ela levava os sonhos para o tratamento e nenhum colega falava com ela sobre o assunto. O que deixava essa paciente muito desapontada, porque ela queria saber o que os sonhos dela significavam. Ela soube de mim através de uma entrevista que viu eu dando na mídia aqui da minha cidade. E resolveu me procurar. Pagou o valor que eu cobrei sem questionar. Já trouxe um sonho na primeira sessão. E a gente fez um trabalho incipiente, obviamente, porque eu não conhecia muito a paciente, mas a gente fez um trabalho incipiente para ajudá-la. Ela saiu satisfeita, voltou na próxima sessão e começou a fazer o tratamento comigo. Sentiu valor no trabalho, sentiu a importância daquilo que estava realizando, sentiu satisfeita a sair da sessão. Saiu da sessão melhor do que entrou, mais aliviada, sem aquele peso nos ombros que o paciente chega na primeira sessão. Aí você pode protestar e dizer, mas eu já sou autoridade no assunto, que eu não tenho que criar essa autoridade e tudo mais. Mas isso não foi sempre assim. Eu estive do lado que você está agora. Já também não teve momentos da minha carreira que eu não sabia trabalhar com sonhos, que eu evitava o assunto, que eu fugia do assunto, que eu não perguntava para os pacientes e nem comentava sobre os sonhos deles. Eu também passei por isso. Se você se posiciona como um profissional que trabalha com sonhos em psicoterapia, a sua autoridade vai crescendo, porque você vai cada vez mais trabalhando sobre o assunto, sentindo confiança e perdendo a insegurança no trabalho com sonhos. Estudando tanto a teoria dos sonhos, como através dos filmes, que são uma maneira mais rápida de você complementar os seus estudos de leituras, porque os filmes permitem, como os filmes são visuais, eles permitem que você lembre com mais facilidade um significado de um símbolo, um significado de um sonho, que muitas vezes pode ser semelhante ao que um paciente está contando numa sessão. Eu sei porque acontece comigo. A gente precisa de metáforas. O psicanalista precisa de metáforas. Porque o sonho é uma metáfora. Sem metáfora, a psicanálise não existe. O sonho é uma metáfora do conflito do paciente. Então a gente precisa dessas metáforas. E os filmes nos trazem essas metáforas ao falar dos sonhos, ao mostrar o significado que os sonhos têm para os casos clínicos, para os personagens dos filmes. E aí você vai poder cada vez mais estimular os pacientes a trazerem o assunto para o tratamento, vai usar os sonhos para falar dos conflitos que vão surgindo, vai poder ligar uma coisa na outra, vai poder fazer a ligação entre o que o paciente está contando do sonho e os conflitos que ele se queixa para você. E isso vai provocar um insight transformador e significativo na vida do paciente. Isso vai ocasionar a mudança. Isso vai botar o inconsciente dele em movimento e não deixá-lo paralisado, cristalizado, congelado aonde ele está. Porque interpretando os sonhos dos seus pacientes, não tem como eles não terem resultado. Eles vão ter resultado com você. Você só não pode se acomodar na situação que você está e não procurar se destacar como uma autoridade, seja no diagnóstico psicanalítico e na interpretação dos sonhos. As duas coisas estão relacionadas. Porque como é que você vai trabalhar com a interpretação do sonho do paciente se você não sabe qual é a estrutura da personalidade que está ali na sua frente? Você precisa saber a estrutura da personalidade que está na sua frente para depois saber como trabalhar adequadamente com os sonhos e as outras técnicas psicoterápicas para poder fazer o paciente ter insights transformadores. Você não pode aceitar que o seu consultório depende somente
de encaminhamentos feitos por convênio. Não dá para trabalhar desse modo, não dá. Você não pode deixar de trabalhar com os sonhos dos pacientes porque não sabe o que fazer com eles. Não pode desistir. Qual é a alternativa que você tem? Qual é o plano B? Você quer trabalhar com psicanálise, estuda psicanálise e se interessa pela psicanálise desde a faculdade, fez formação em psicanálise, ou está cursando a formação, ou já terminou a formação, está atendendo pacientes e deixa o ouro da psicanálise de lado, mas como é que faz isso? Não pode fazer isso. Evitar ou mudar de assunto quando os pacientes trazem sonhos para a sessão também não pode ser uma alternativa. Não dá para trabalhar só com o ego do paciente ou a parte consciente da mente dele. Os resultados não vão ser aqueles que eles esperam, nem aqueles que você espera que eles tenham. Estuda o assunto a fundo. Pode ler livros, veja os filmes com sonhos, com as diferentes estruturas da personalidade, para você dominar o diagnóstico psicanalítico e ir se tornando especialista na interpretação dos sonhos. Trabalha com sonhos na prática, não espera o momento ideal chegar. De nada adianta você querer trabalhar com sonhos se você não trouxer para a prática, se não trouxer para o campo de batalha. Você precisa se posicionar como especialista no assunto, para você poder se diferenciar dos demais colegas. Senão você vai ficar fazendo o que todos os outros fazem. E aí vai ficar todo mundo matando cachorro a grito. Como a grande maioria está matando cachorro a grito. Não estando satisfeitos com os seus atendimentos, achando que os pacientes não valorizam a psicanálise, achando que a psicologia ou a psicanálise não é para eles, quando não é esse o problema. Se possível, é bom você produzir conteúdo sobre o assunto também, dar palestras sobre isso, sobre sonhos, produzir textos para botar num blog, no seu Instagram, dar entrevistas, participar na mídia, rodas de conversa. Tem uma série de dispositivos que a gente pode usar, tanto os digitais como os fora da internet, que podem fazer você captar os pacientes, se posicionar como especialista sobre o assunto, para você começar a receber encaminhamento, porque as pessoas reconhecem em você um especialista, uma autoridade, tanto no diagnóstico psicanalítico, como na interpretação dos sonhos.